Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Já estamos no ar. Já estamos com a Mara aqui que vai iniciar nosso webinar. Obrigada, Marcel. Boa tarde a todo mundo. Obrigada pela presença de vocês. Estou muito feliz de estar aqui, contar um pouquinho, né, da história do Mercosul, falar do Mercosul. Mas antes de mais nada, eu quero apresentar o nosso super time, os meus amigos de regulatório. Então, assim, vou pedir para eles abrirem a câmera e se apresentarem. Então, vamos começar por João. João. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigado por se juntarem a nós nesse evento da ABC, que é muito importante, para a gente poder transmitir um pouquinho da nossa experiência, do nosso conhecimento para vocês. Faço parte do time regulatório da ABC. Bom evento para vocês. Obrigada, João. Fabi? Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Fabiana, também faço parte do time de assuntos regulatórios e desejo para vocês um ótimo evento. Perfeito, obrigada, Fabi. Bilu, Maria Luísa. Mas para nós vai ser sempre a Bilu. A Mara já contou, né? Agora, meu nome é Maria Luísa, mas o meu conhecido nome, a forma de me conhecer é Bilu mesmo. E eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando esses conhecimentos com todos e agradeço demais pela participação e poder estar aqui. É uma honra mesmo. Bom evento para todos. Obrigada, Mara. Obrigada, Bilu. André? Olá, boa tarde a todos. Meu nome é André Brandão, né? Faço parte desse time tão competente de assuntos regulatórios e do Index ABC. E é um prazer estar aqui para, mais uma vez, falarmos do que a gente tanto gosta. Obrigada, André. Marcel, querido. Tudo bem, gente? Bem, eu vou ficar aqui por trás das câmeras com vocês aqui acompanhando, mas eu sou do marketing lá da ABC e também acompanho bastante coisa do Index aqui com vocês. E deixo, lógico, as palavras com a Mara para fazer uma belíssima apresentação. Sucesso, gente. Legal. Muito obrigada. E eu vou pedir para vocês também, conforme eu for fazendo a apresentação, eu gosto, se as pessoas tiverem perguntas, levante a mão e a Fabi vai me ajudar, porque na apresentação eu não consigo ver as pessoas, nem levantar a mãozinha. Então, a Fabi vai me ajudar, vocês podem me interromper, para que a gente possa aí trocar o conhecimento e que seja uma dinâmica bem gostosa e vai fluir bastante com a gente, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela agora com vocês. Ok? Ok. Vou minimizar aqui, para eu ficar bem aqui no cantinho. Então, vamos lá. Então, como eu fiz na minha chamadinha lá, a gente vai falar um pouco das atualizações regulatórias do Mercosul, mas para a gente entender um pouco, eu preciso dar um background, então falar um pouco do que é um bloco econômico, um pouquinho da história do Mercosul, como é que ele surgiu, quem são aqueles órgãos decisórios do Mercosul, um pouco do organograma para a gente entender como que o cosméticos, né, as reuniões de cosméticos, elas se inserem dentro desse organograma, as reuniões ordinárias do Mercosul, como é que elas ocorrem, falar um pouquinho do mecanismo da atualização das normas do Mercosul. Por quê? Porque elas passam também por consulta pública interna nos países, para que tomem conhecimento, para que a sociedade tome conhecimento do que está sendo discutido. Vai ter um pouco sobre a elevação do projeto da resolução, né, no Grupo Comum do Mercosul, e a incorporação ao ordenamento jurídico nacional. E como que tudo isso vai refletir dentro do nosso índex ABC. Então, como é que a gente vai transformar toda essa historinha em algo concreto para que vocês possam visualizar? Então, como que se forma um bloco econômico? É por uma associação dos países que eles vão ter relações privilegiadas entre si. Então, eles vão concordar
em ceder uma parte da soberania nacional em benefício de uma associação dos países. Em geral, essas associações elas vão ocorrer em países vizinhos, que foi o nosso caso. Mas, por exemplo, na Comunidade Europeia, também isso ocorreu por causa dessa necessidade, desse reflexo, dessa competição, eles precisavam se unir. E a mesma coisa aconteceu com o bloco do Mercosul. Eles precisavam ser mais competitivos mediante a uma economia mundial, então eles quiseram se unir para apoiar um ao outro e ter, né, um ritmo mais acelerado de desenvolvimento nos países. E aí, quando você participa de um bloco econômico, o que acontece? O alcance desses produtos, eles aumentam, né? Então, eles podem atingir outros países de uma forma mais fortalecida. Então, é uma vantagem mediante a um país que fica sozinho sem um bloco. E quais são os resultados? Então, é um desenvolvimento social, político e econômico para quem está associado neste bloco. Vai ter um desenvolvimento social, mas também é uma ajuda mútua para a economia daqueles países que estão sendo desenvolvidos. Então, um realmente tem que ajudar o outro. Vai ter uma integração entre os membros e, claro, vai facilitar o comércio entre eles, principalmente. Vai ter a redução ou a isenção, no caso de taxas alfandegárias, impostos. Então, toda essa parte econômica vai ser facilitada. E, claro, eles vão sempre tentar encontrar soluções comuns para os problemas do bloco, né? E, claro, também aumentar e gerar o crescimento como um bloco. E como que o Mercosul ele se formou? Como é que são esses detalhes, né, da história do Mercosul? Então, primeiro, o que é o Mercosul? O Mercosul, então, é o Mercado Comum do Sul. Então, veio dessa integração regional de quem? Da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai. Um pouco posterior veio Venezuela, que todo mundo sabe que ela está suspensa, e depois a Bolívia, que ela ainda está em processo de adesão, e eu vou contar um pouquinho mais para vocês. E quais são os objetivos da formação desse mercado comum? É que ter esse espaço para gerar essas oportunidades comerciais, né, e de investimento, mediante essa integração competitiva das economias nacionais ao mercado internacional. Então, foi aquilo que eu falei, eles unidos, eles se tornam mais fortes, mais competitivos ante ao mercado internacional, e ser mais competente também para ter preenchidas as necessidades, gerar os recursos e compartilhar os conhecimentos e as informações. Fortalece as economias, as relações comerciais, políticas, sociais e culturais. Então, quando a gente fala desse mercado comum, você pode sair daqui do Brasil e se aposentar na Argentina, ou no Uruguai ou no Paraguai. Então, essas relações elas foram sendo construídas, né, a partir do momento que nasceu o Mercosul, que foi em 1991, através do Tratado de Assunção. Então, foi lá no Paraguai, onde Argentina, Brasil, o Paraguai e o Uruguai, no respeito à democracia e na busca de desenvolvimento, eles assinaram esse tratado. E claro que eles precisavam ter quais eram os objetivos que eles queriam alcançar. Então, promover a livre circulação de bens, serviços, fatores produtivos, eles precisavam coordenar aquelas políticas macroeconômicas, setoriais, para ter uma concorrência adequada entre os Estados-partes, né? Todo mundo precisava ganhar ali, os 4 países. Eles estabeleceram também uma tarifa externa comum, então eles precisavam ter as vantagens de fazer parte
de um bloco econômico e adotar, claro, uma política comercial comum. Harmonizar as legislações pertinentes, isso é super importante, porque se eu não harmonizo, se eu não tenho as mesmas bases regulatórias, eu não posso ter a livre circulação dos bens ou dos produtos. Então, eu tenho que falar a mesma língua para eu poder ter, né, um processo de integração e uma livre circulação dos bens e serviços. Então, harmonização de legislação é super importante. Então, esse mercado comum, ele sempre foi e sempre será fundamentado na reciprocidade dos direitos e obrigações entre os Estados-partes. Então, baseado nisso, se eu for fazer um resuminho bem simples, eu vou falar harmonização de leis, né? Então, o que é o Mercosul? Harmonizar leis, ter uma livre circulação de bens, serviços, fatores produtivos, estabeleço uma tarifa externa comum e uma política comercial comum entre os Estados-partes e tem uma coordenação política de políticas macroeconômicas e comerciais. Então, o Mercosul, esse é um desenho, claro, muito simples do Mercosul, mas aí estão as bases que foram fundamentadas para que eles tivessem esse sonho de formar um bloco econômico. Aí, como que eu faço depois com que esse sonho vire uma realidade? Precisava formar uma base institucional do Mercosul, e foi o que aconteceu em 1994, com o Protocolo de Ouro Preto, e se formou-se, né, a estrutura institucional do Mercosul. Então, em vários artigos, eles falam de ter uma capacidade decisória dentro do Mercosul através de alguns órgãos. Então, a gente vai falar do Conselho do Mercado Comum, né, o Grupo Mercado Comum e a Comissão de Comércio do Mercosul. Cada um desses órgãos, eles têm um propósito e um objetivo, e todos eles são formados pelos 4 Estados-partes, para que possa ter essa decisão de consenso comum. Então, ele tem uma personalidade jurídica de direito internacional, elas são tomadas, todas essas decisões, sempre por consenso, então não adianta ter 3 que estão de acordo e um que não está de acordo, que nenhuma legislação ou nenhum acordo pode ir para frente. Então, por isso que nós falamos da reciprocidade e do consenso. Nós também temos que dizer que uma norma, depois de aprovada no Mercosul, todas as medidas elas precisam ser tomadas para incorporação dentro do ordenamento jurídico nacional. Então, uma norma do Mercosul, ela tem um caráter obrigatório e ela precisa ser incorporada mediante um procedimento previsto. No caso do Brasil, a gente tem as resoluções. Nos outros países, podem ser portarias e assim por diante. Mas assim que eles batem o martelo, entram em consenso, existe um prazo estabelecido para que eles possam internalizar. Ela não é igual na Comunidade Europeia, que depois de aprovada a legislação já vale para todos os Estados-partes. No caso do Mercosul, ela precisa ser internalizada no ordenamento jurídico nacional. Então, precisa fazer parte do pacote das legislações do próprio país, mas ela tem que ser exatamente o que está aqui no Brasil, tem que estar na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. Os idiomas que a gente sabe, que é o espanhol e o português. E aí, claro, um pouco mais adiante veio a Venezuela, né? A Venezuela, ela, desde 2006, ela começou com o protocolo de adesão, ela entrou com todos os acervos normativos, foi de forma gradual, e ela levou até alguns anos, né, para incorporar tudo. Inclusive, ela já tinha
absorvido praticamente todas as legislações, já estava internalizando as legislações, mas em 2012 ela foi suspensa, porque ela teve uma ruptura da ordem democrática, né? E em 2016. Então, de 2006 a 2012, ela ficou em adesão até ela ter voto direto, então aí ela estava fazendo parte já do Mercosul. De 2012, ela foi suspensa em 2016, então hoje, apesar dela estar lá como suspensa, eles não tiraram ela do bloco, ela está suspensa, mas ela não tem mais direito de voto. Em 2015, então, a Bolívia também entrou com processo de adesão. Quando eu falo processo de adesão, ela tem que ter todas as legislações internalizadas, ela faz parte do bloco. Então, todos os direitos de um Estado-parte, ela também vai ter. Então, no caso da Bolívia, ela está em processo de adesão, ela tem que incorporar todo o acervo normativo, ela vai ter os mesmos direitos, né, que o bloco tem, mas ainda não está como um Estado-parte, ela está em processo de adesão. Então, nós temos aí uma fotinho de quem são os Estados-partes: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e a Venezuela, que ela está suspensa. A Venezuela chegou até a participar de várias reuniões com direito a voto, e a Bolívia em adesão. E os outros são estados associados, eles não têm os mesmos direitos que os estados-partes, mas, sendo associado, eles podem ter alguns benefícios em relação a outros países que não são estados associados. Aí vou contar um pouquinho do que são esses órgãos decisórios. Então, como eu falei, é o arcabouço, né, jurídico do Mercosul. Então, esses órgãos decisórios, de uma maneira simples, eu posso dizer que é o Conselho do Mercado Comum, então o CMC, que tomam as decisões. Então, é um órgão superior que conduz politicamente o processo de integração do bloco. Ele se integra, né, por ministros de Relações Exteriores e da Economia, tem a presidência por ordem alfabética, então, a cada 6 meses, cada presidência pro tempore é por ordem alfabética. Então, se a gente tem Argentina, depois vem Brasil, depois vem Paraguai, depois vem Uruguai, e essa rotação é a cada 6 meses. Emite decisões obrigatórias para cada um dos estados-partes, e depois vem o Grupo do Mercado Comum. Então, o GMC, é bem legal aqui a gente entender isso, porque é através do GMC que vem as resoluções Mercosul, que depois vão se transformar em resoluções internalizadas, no caso do Brasil, portarias na Argentina e assim por diante. Então, é nesse bloquinho que a gente vai se inserir, que eu vou contar para vocês. Então, é um órgão executivo que ele vela pelo funcionamento do cotidiano do bloco. Então, eles funcionam sempre com os 5 membros titulares, 5 membros alternos, por países representantes dos Ministérios das Relações Exteriores, economias dos bancos centrais. E aí eles se reúnem de maneira ordinária ou extraordinária. Ordinária, no caso do nosso, né, nós temos 2 vezes ao ano reuniões ordinárias, e o Grupo Mercado Comum também se reúne 2 vezes, mas se eles têm alguma coisa que precisa ser resolvida e não pode esperar a reunião ordinária, eles têm que se reunir extraordinária, dependendo do que se tem para discutir. E as manifestações deles se revelam através de resoluções que são obrigatórias para todos os Estados-partes.
E tem também a Comissão do Comércio do Mercosul, que é o CCM Diretrizes. Então, essa comissão, ela vai administrar os instrumentos comuns da política comercial. Então, se existe algum problema que impede a comercialização de alguma coisa, é nesta comissão que vai ser discutida. Ela está integrada também por 4 membros titulares e os alternos de cada estado-parte, e ela se reúne uma vez ao mês, porque a frequência, a necessidade da frequência da Comissão do Comércio é muito maior do que a dos outros 2. Eles precisam fazer com que tudo que está preconizado lá, através do protocolo de Ouro Preto, do Tratado de Assunção, que é a livre circulação de bens, serviços e tudo mais, tem que valer. Então, isso é o que a comissão ela faz. E ela vai se manifestar através das diretrizes que também são obrigatórias para cada um dos estados-partes. O organograma do Mercosul, ele é muito extenso, então eu vou falar de um pedacinho bem pequenininho dele para saber onde que a parte de cosméticos ela está incluída. Então, como eu falei, nós estamos incluídos aonde nós temos que fazer as resoluções, a harmonização de legislação. Então, é no GMC, que é no Grupo Mercado Comum, que tem vários subgrupos de trabalhos, e um deles é o subgrupo de trabalho número 11, Saúde, que é onde nós estamos incluídos. E eu queria fazer só um adendo em questão à Secretaria do Mercosul, que, na realidade, antigamente, a Secretaria era só uma avaliadora, né, das normas para saber se estavam todas iguais, se estavam na mesma língua, e hoje a Secretaria tem um papel imenso, porque ela coordena todos esses, o CMC, o GMC, o CCM, então, assim, e ela tem todo o acervo histórico do Mercosul, de tudo que acontece dentro do Mercosul. Então, ela tem um papel super importante dentro do bloco. E qual é a influência do Mercosul na legislação nacional? Por que eu estou falando tudo isso aqui para o Brasil? Como que nós vamos entender a participação, né, do Mercosul no dia a dia da indústria brasileira? Então, onde que nós estamos inseridos? Eu acabei de falar que a gente está no subgrupo de trabalho número 11, né, do GMC. Como ele é dividido em 3 comissões, né, as comissões de produtos para a saúde chama Coprosal. E dentro dessa comissão, eu tenho subcomissões. Então, psicotrópicos entorpecentes, farmacopeia, produtos médicos, e tenho a nossa subcomissão de cosméticos. E também domissanitários e saneantes. Uma outra comissão dentro do SGT-11 é a de serviços de atenção à saúde, que é as COSERATES, e a Comissão de Vigilância em Saúde, que é a Covigisal. E como que acontecem as reuniões ordinárias do Mercosul? Eles têm um programa de trabalho anual. Então, nós temos temas de trabalhos que eles fazem parte, né, do processo de harmonização dentro do Mercosul. Eles podem ser temas permanentes, que é um tema, por exemplo, lista de ingredientes. A lista de ingredientes, nós temos as nossas 4 listas de ingredientes, 5 listas de ingredientes, que elas estão harmonizadas dentro do Mercosul, que começou já desde 1994, as discussões, né? E elas são harmonizadas desde aquela época, 1995, se não me engano, já surgiu as primeiras harmonizações, e desde essa época
é um tema permanente, porque a cada novo ingrediente ou novos ingredientes que são incorporados ou retirados ou proibidos, então eles precisam de uma nova listagem atualizada. Então é um tema permanente, ele está sempre na agenda do Mercosul. Ou pode ser um tema específico, surgiu um tema que é relevante para qualquer estado parte, ela pode ser incorporada na agenda. É aqui que eu sempre falo que nós temos o nosso papel. O que nós precisamos, nós como indústria, vocês que estão aqui ouvindo, né? O que vocês precisam de alterar ou de uma nova legislação, ou que vocês veem que alguma modificação, é neste momento, através de um programa de trabalho, que é uma associação, no caso da ABC, ela vai levar para o governo, olha, eu preciso que isso seja incorporado dentro do Mercosul para que a gente faça ou uma atualização, ou uma alteração, ou então uma nova legislação, porque existe uma nova necessidade para o mercado comum, no caso do Mercosul. Então, é um papel também da associação, e claro, a associação é quem? Vocês, associados, e a necessidade das indústrias vão colocar esse trabalho, esse papel para o governo. Então, é um trabalho conjunto. Então, o programa de trabalho anual, ele é um programa conjunto entre o regulador e o regulado. E esse programa de trabalho, ele vai ser sempre apresentado um informe de como que ele está sendo. Então, assim, toda vez que é concluído um trabalho, ele tem que ser sempre reportado, né, como que ele vai ser feito. E as reuniões ordinárias, assim, né, como todas aquelas reuniões que eu falei, que é por ordem alfabética, também as reuniões aqui do subgrupo de trabalho também vão ser por ordem alfabética. E a presidência pro tempore, ela vai ter sempre a responsabilidade de organizar integralmente as reuniões. Então, se é presencial ou virtual, a presidência pro tempore é que vai organizar o grupo para que ele possa se reunir com todas as condições de reunião. E para cada reunião ordinária vai ter uma ata de consolidação de tudo que foi tratado no sistema, né, dentro dos temas que foram tratados e que estava na agenda da reunião. Então, é sempre elaborado pela presidência pro tempore. Então, dentro do site do Mercosul, vocês vão encontrar atas que estão em português e atas que estão em espanhol, porque vai depender da presidência pro tempore. Os temas discutidos, eles vão ser sempre relatados e organizados, normalmente, né, por unidos, onde tem uma lista de participantes, essa lista de participantes é quem são os participantes do governo e quem são os participantes também do setor privado, o que tinha na agenda de reunião para ser discutido, se teve algum projeto para ser elevado para coordenação e qual a agenda da próxima reunião. Aqui eu fiz de uma forma muito simples, mas os unidos, eles pode ter unido 5, 6, 7, 8, dependendo da quantidade de itens que estavam na agenda e que foram discutidos naquela reunião. E o que é um projeto de resolução dentro do Mercosul? Então, ele estava dentro da agenda, ele tinha uma proposta para ser discutida, como eu mencionei. Eu posso ter uma revisão de algo que já está harmonizado do Mercosul, por exemplo, hoje nós temos em discussão no Mercosul a lista restritiva e a lista negativa, a lista de proibidos, e nós tínhamos aquela classificação de produtos que está passando por consulta pública agora. Então, nós tínhamos 3 temas. Então, um tema já foi resolvido,
está passando por consulta pública. E outros 2 temas continuam na agenda que a gente está na discussão. Elas são realizadas virtualmente. Quando é virtual, é só entre o governo. A gente não participa. Agora, se ela é ordinária e presencial, nós estamos participando como setor regulado. A proposta ela é sempre finalizada e apresentada como um projeto de resolução. Então, pode levar 1, 2, 3, 4 anos, dependendo até chegar a um consenso. Então, nenhuma proposta é finalizada se não tem consenso dos 4 estados-partes. Então, a resolução que hoje está em consulta pública, que é de classificação de produtos, ela já foi consensada no Mercosul e apresentada para a Coprosal, para que a gente pudesse fazer uma consulta pública. Após essa aprovação, então, tem esse projeto de resolução, e só a partir desse momento que pode ir para consulta interna. No caso do Brasil, é consulta pública. Nos outros estados-partes, eles fazem um tipo de consulta interna, não necessariamente uma consulta pública, como é feito nos moldes do Brasil. Como que é feita a aprovação dessa resolução dentro do GMC, então, do Grupo Mercado Comum? Todas as manifestações que são provenientes de consultas internas, elas são avaliadas pelos 4 estados-partes. Isso pode acontecer em reuniões virtuais ou na reunião presencial. Se necessário, pode ter algum ajuste daquele projeto de resolução inicial. Se essas manifestações elas forem alterar muito do que estava inicialmente, pode ser que passe por nova consulta interna. Normalmente isso não acontece, às vezes são alguns pequenos ajustes que não é necessário para uma próxima consulta interna. Então, feito esses ajustes, a nova resolução ela vai ser publicada dentro do Mercosul. Então, todas as manifestações avaliadas, não é necessário tomar novas providências, e a resolução vai ser publicada no site do Mercosul, significa que todos os estados-partes vão ter que incorporar esta resolução que foi por consenso harmonizada dentro do Mercosul. Após a publicação do site, ela recebe um número, e esse número precisa ser internalizado depois, no caso do Brasil, uma nova resolução. Então, hoje nós temos uma consulta pública, que foi harmonizado uma GMC no Mercosul, está em consulta pública, como projeto de resolução no Mercosul, e após a avaliação, que a consulta pública já terminou, vai ser avaliada pelos estados-partes. Se os estados-partes virem que essas manifestações não são, não têm grandes consequências, ela vai virar uma resolução. Virou uma resolução, ela vai virar uma resolução no caso do Brasil. E aí o prazo de adequação para essas resoluções, elas vão depender do grau de dificuldade da implementação. Então, pode levar, por exemplo, a 432, que depois virou 499, agora já tem outro número, né, com o revisaço, nós vamos ter que incorporar agora em novembro de 2023. Então, dependendo do grau, né, de dificuldade, pode demorar 2 anos de implementação. Não demora muito mais do que isso para uma implementação de uma nova regulamentação. Mara, posso fazer um comentário aí nesse tema, Mara? Claro, João. Pode verdade, abrir. Essa 432, ela é uma violação, né, pelo Brasil, unilateral, daquilo que foi acordado e é estabelecido no protocolo de Ouro Preto, né?
essa resolução para o INC foi lá em 2005, que foi harmonizado, foi para consulta pública, os 4 Estados-partes aprovaram e foi implementado. E com essa decisão judicial, o juiz que tomou a decisão não levou em consideração o protocolo de Ouro Preto e o que preconiza lá no seu artigo 42, que todas as resoluções que são aprovadas em consenso no Mercosul, ela tem caráter supranacional. E aí nós estamos com essa situação, né, onde o Brasil quer a tradução para o português, mas a Argentina, Paraguai e Uruguai não exige a tradução para o espanhol. Então, cria, né, uma barreira, né, que foge do princípio do Mercosul, que a Márcia colocou lá no início da apresentação, que é da livre circulação de mercadorias, aonde um dos fatores para que isso aconteça é a harmonização das normas em cada um dos Estados-partes. Isso aí, João. Acho que eu parei o meu vídeo aqui. Marcel, dá uma ajudinha? Mara, a gente só parou, seu vídeo tinha dado uma travada, mas pode continuar que o pessoal já está vendo sua apresentação. Ah, perfeito. No final, Não, a gente então... Pode falar. No final, a gente reativa seu vídeo. Ok. Então, aí, como eu estava dizendo, então, o João fez muito bem essa intervenção para explicar a 432, né, o início da 432, e até relembrando, né, João, nós tivemos aí anos para fazer uma harmonização, né, do INC Name, e que depois ele foi internalizado no Brasil, em todos os outros estados-partes, e, de repente, surge uma legislação unilateral onde o Brasil é obrigado a colocar também o português. Então, assim, as resoluções dentro do Mercosul, elas têm que passar... É que eu falei para vocês de uma forma muito simplista, digamos assim, mas a gente demora muito tempo dentro de umas propostas, porque as propostas, elas têm que ser avaliadas pelos 4 estados-partes, e às vezes a gente fica uma reunião inteira por uma única palavra, uma única frase, até que a gente chegue. Então, assim, uma resolução que hoje vocês veem que são internalizadas, né, no Brasil, e que são aprovadas no Mercosul, elas demoraram, no mínimo, 2 anos para elas serem construídas. Então, essa construção, ela vai depender, claro, muito da dinâmica e da participação dos 4 estados-partes. Então, o virtual, ele ajudou bastante, porque, assim, não precisava ter mais o movimento, né? A pandemia fez com que a reunião ordinária virtual fosse aceita, porque antigamente isso não era feito, era só o presencial. E quando um estado-parte não podia participar da reunião presencial, ele ficava como ad referendo. Então, aquela proposta, ela não poderia ser elevada até que aquele estado-parte que não estava presente pudesse ter um prazo para avaliar e poder dar o seu parecer. Aí, só depois que aquele estado-parte desse o seu parecer, então ele poderia demorar 30 dias para dar o seu parecer, é que ela poderia ser elevada. Então, assim, todos esses prazos, eles acabam fazendo com que a dinâmica das resoluções do Mercosul, elas demorem. Então, assim, se eu tenho um ingrediente para ser um novo ingrediente de protetor solar, para ser incluído, ele é uma resolução harmonizada do Mercosul.
eu não posso simplesmente incorporar sem passar pelo processo do Mercosul. Então, eu quero importar um produto que tem um novo ingrediente, que é um protetor solar, eu não posso importar esse produto até que ele esteja regulamentado dentro do processo do Mercosul. Então, por isso que as normas Mercosul, elas demoram, mas em compensação, depois que eu tiver essa incorporação, eu posso ter esse mesmo produto, já que é a mesma legislação, eu posso ter esse produto, ele vai ser aprovado no Brasil, vai ser aprovado na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, de acordo com cada um dos sistemas específicos de cada país, dos processos administrativos de cada país. Todas as regulamentações são harmonizadas no Mercosul? Não. Os países também têm soberania para ter as suas próprias legislações. Então, no caso, produtos infantis, as regulamentações que nós temos no Brasil, elas não são harmonizadas dentro do Mercosul. Foi uma necessidade do Brasil e é uma regulamentação brasileira. Assim como a Argentina tem a dela, o Paraguai e o Uruguai, idem. Então, assim, mas o quanto mais a gente harmoniza as legislações no âmbito do Mercosul, mais fácil é essa livre circulação dos produtos nesse bloco, tá? Então, era essa mensagem que eu queria passar, e agora eu queria saber se tem perguntas, dúvidas, comentários. Fabi, você me ajuda? Oi, Mara. Nós não temos nenhuma pergunta por enquanto. Bom, então, pessoal, quem tiver alguma dúvida, vocês podem levantar a mão, eu habilito o microfone de vocês e vocês fazem a pergunta. Nós temos uma pergunta aqui, Mara, sobre onde que a empresa pode encontrar a tradução do INC para o português, né, no caso dos cosméticos. E aí eu cheguei até a responder que nós vamos apresentar aqui o Index ABC que tem essa informação. Legal. Então, tá bom. Então, agora eu vou chamar o meu parceiro, o André Brandão, e ele entraram algumas, olha. Tá. Vamos lá, acho que o pessoal se encorajou. Com a velocidade das mudanças no mundo, há um plano de aumento das reuniões do Mercosul? Não, há um plano de aumentar a velocidade das aprovações dentro do âmbito do Mercosul. Então, assim, o que está acontecendo? As reuniões virtuais, elas podem acontecer quantas eles quiserem. Agora, as que são ordinárias, como elas dependem de todo esse fluxo, essa dinâmica, eles não podem aumentar. Tudo está dentro do processo jurídico do Mercosul, então, da presidência pro tempore e assim por diante. Mas o que, no caso, que a gente está tentando fazer? Tentar acelerar as aprovações dentro do Mercosul para que a gente não espere um ingrediente novo, demore 2 anos para ser incorporado. Então, a gente está trabalhando em proposta para acelerar as aprovações dentro do Mercosul. Mara, desculpa te interromper, vê se você consegue abrir seu vídeo, que o Não, Marcel... Eu estou pedindo para o Marcel... Já cliquei várias vezes no meu vídeo aqui, não... Marcel, ajude a gente. O vídeo dela está liberado. Obrigada, que é bom ver a sua cara e foi ótima a sua apresentação. Está todo mundo curtindo aqui, Mara, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, mas eu não consigo mais liberar o meu vídeo. Eu clico no vídeo, ele fala, failed to start the video camera.
Select another video camera in setting. Não, Ó, a Paty está te Não sei. elogiando aqui também. obrigada, A gente tem mais uma pergunta aqui. É. Em relação às novas regulamentações sobre inventário químico no Mercosul, REACH-like, que no momento está sendo estudada no Brasil e já aprovada na Colômbia e Chile, pretendem comentar a respeito neste webinar? Na realidade, não, porque a gente não está trabalhando com isso dentro do Mercosul, não faz parte da agenda. Eu sei do que está falando, é um projeto que ele está... Na realidade, ele está parado, não houve continuidade, né, em relação a esse REACH-like. Então, mas ele não é de âmbito Mercosul, não estamos falando dele dentro do Mercosul. E, assim, até onde eu tenho conhecimento, não está na agenda. Ok. Temos mais uma. Um país que faz parte do Mercosul e tem relação comercial com o Brasil deve conhecer e estar adequado à legislação brasileira, correto? Exemplo, biodiversidade e protocolo de Nagoya. Quer repetir? Eu não entendi Sim. a pergunta. Um país que faz parte do Mercosul e tem relação comercial com o Brasil deve conhecer e estar adequado à legislação brasileira, correto? Acho que é o contrário, né? Um país que... Se o Brasil faz parte do Mercosul, então eles têm as legislações que elas são harmonizadas. Agora, em questão a Nagoya, cada país, independentemente, pode ser o signatário lá de Nagoya, pode ter firmado. O João, ele pode até comentar melhor sobre Deixa eu contribuir Nagoya. nessa pergunta. A resposta é muito simples, sim. Então, a lei da biodiversidade, cada país tem o seu marco regulatório, uma vez que é signatário do protocolo de Nagoya. Isso. O Brasil, desde 2015, depois regulamentado em 2016, né, através do decreto 8772, tem todo o caminho de como fazer a regularização lá no CIGEM, né, através do CIGEM, que é o sistema, para poder ter acesso ao patrimônio genético, ao conhecimento tradicional associado, independente se é fabricado no Brasil ou fabricado no exterior. Uma vez utilizado em sua formulação um ingrediente oriundo do patrimônio genético do Brasil, tá? Ou do conhecimento tradicional associado ao Brasil, sim, esse país tem que cumprir, ou aqui dentro do Brasil, e pagar todos os benefícios de acordo com o que está preconizado na lei. Isso, mas não é porque ele faz parte do Mercosul. Mercosul. Não faz parte do Mercosul, são coisas diferentes. Isso. A Argentina vem para o Brasil, utiliza aqui a castanha do Pará no produto, ele tem que cumprir com a lei. Quem importa esse produto, quem coloca o produto aqui no mercado brasileiro, tem que cumprir, né, com o que é preconizado dentro da Lei 13.125 e do Decreto 8772. Isso. Não é porque o portador, detentor do registro tem que cumprir. O detentor do registro do produto aqui no Brasil. Isso, não é porque ele faz parte do bloco, no caso a Argentina faz parte do bloco no Mercosul, ele não tem essa... a lei de biodiversidade é completamente diferente, eles não têm ainda... não tem qualquer acordo porque ele é Mercosul. Por enquanto, neste momento, são leis diferentes e, até onde a gente sabe, eles não têm nenhuma relação com o Mercosul. No ponto de vista prático, Mara, se a Argentina criar uma lei de biodiversidade, os produtos exportados do Brasil para lá, né, usar algum ingrediente da biodiversidade argentina, vai ter que cumprir o que preconiza na lei, tanto lá na Argentina como no Uruguai, quanto no Paraguai. Então, biodiversidade não é um tema harmonizado no Mercosul. Cada estado, cada país que é signatário do protocolo de Nagoya, tá, aplica suas leis, e quem quiser fazer negócio dentro desse país tem que cumprir com a lei
específica desse país. Isso aí. Mais alguma pergunta, Fabi? Tem uma pergunta sobre cosméticos veganos. O que poderia nos dizer a respeito dos assuntos regulatórios? Quais as preocupações, leis? Já existe algum caminho confiável para esta pesquisa, registro? Fabi, posso fazer uma sugestão? Pode. Perguntas que fujam do escopo da apresentação da Mara, que sejam de assuntos, fazer no final um bate-papo, uma resposta para esses assuntos. O que acha? Eu já estou respondendo alguns aqui, André. Legal. Aqui no próprio chat. A gente pode seguir com... Sim. Siga. Legal. Então, André, vou deixar então agora você para fazer a apresentação lá do Index ABC, e eu vou então sair e entrar de novo para ver se eu consigo ativar meu vídeo, tá bom? Obrigada. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o André Brandão, sou filho do Luiz Brandão, né? Autor e editor das primeiras 3 edições do Index ABC, em papel, quando nós tínhamos um livro, onde a última edição foi em 2009, né? Só para contextualizar, o Index ABC surgiu como uma ferramenta técnico-científica para assessorar o setor a se guiar em relação a nomenclaturas, a fornecedores de matérias-primas. E no ano de pandemia, acho que foi um pouco antes, né, João? A gente se reuniu com a ABC e falou, poxa, está na hora da gente levar de novo à frente o Index ABC para que ele se torne uma referência no setor regulado para assessorar as empresas. Assim como temos outros compêndios cosméticos na Europa, o COSME, nos Estados Unidos, o PCPC, no Brasil, a referência que temos é o Index ABC. Hoje não é o foco falar sobre essa história do Index, de como foi essa formação, existem outros webinars, lives que podem ser consultadas. Hoje o foco seria demonstrar a ferramenta para aqueles que ainda não são assinantes, né? Acredito que existam alguns assinantes aqui na apresentação que já estão familiarizados com o Index ABC, mas que poderão ver outras funcionalidades que eu gostaria de apresentar. Tá? Então, sendo bem objetivo e direto, todos conseguem enxergar a minha página compartilhada do Index ABC? Sim, André. Sim. Bom, esse é o layout do Index ABC para os assinantes. Quando, com o seu login e senha, entrarão na página principal, que é essa, né? Nós temos aqui o ícone do Index ABC, como se fosse um home, né? Aqui é um ícone que usa um F5, se atualiza a página do próprio Index, temos o nome, como sair dele e a barra de ferramentas. Na barra de ferramentas, nós temos algumas funcionalidades, como pesquisar ingredientes, que seria a nossa principal forma de acesso ao banco de dados, né? Lembrando que a gente tem mais de 35 mil ingredientes, monografias cadastradas para consulta, onde vou demonstrar aqui o que a gente tem nessa consulta, né? Então, quando a gente faz a consulta por alguma parte do nickname, ou alguma parte do número de casos, ou mesmo alguma referência de nome comercial ou nome em português, nós vamos encontrar o ingrediente. Então, vamos lá. Benzofenona 3, que é um exemplo clássico que a gente usa. Só como eu estou aqui. Então, nós temos lá todas as ocorrências para benzofenona. A gente tem uma ocorrência aqui de 100 ingredientes por página. Deixa eu só tirar, tem uma aba aqui que está me atrapalhando. Isso. Onde a gente pode visualizar o número de ingredientes por página, né, e passando de 100 em 100, que tem um ícone onde você pode alterar isso para menos. Bom, entrando na consulta do ingrediente específico, nós vamos encontrar nesse template o nickname, que é a nomenclatura oficial, que deve constar em rotulagem harmonizada mundialmente, o número de CAS, quando houver para a substância, o nome em português, tradução sugerida pelo time Index ABC, seguindo a norma 646 de 2002, e nota técnica número 5, se não me engano,
onde nós temos elencadas as prioridades de tradução, DCB, fonética e assim por diante. Então, essa é a tradução sugerida, e em sinonímia nós temos uma outra forma de chamar as nomenclaturas, que nós temos atribuído os nomes de traduções sugeridos por nós, muitas vezes, né? Quando nós não concordamos com uma tradução, por exemplo, de um ingrediente da DCB que esteja com nome comercial, ou que seja para um número de casos, vários ingredientes. Eu vou dar um exemplo depois do SEC-MACROLOG. Além disso, nós temos aqui as funções atribuídas a este ingrediente, lembrando que as funções elas podem variar de acordo com a indicação do fabricante, podem ser variadas, né? Não são engessadas e só as funções que estão aqui, né? Aqui é um parâmetro de consulta para as funções. Nós teremos aqui, nesse template, a legislação do Brasil, em qual lista ela se enquadra, né? A lista de filtros, de fotoprotetores permitidos, o número de ordem, com isso atualizado de acordo com as publicações das RDCs, concentração máxima, outros requerimentos, e quando tiver limitações, requerimentos de rotulagem, todas irão aparecer aqui. Temos também a legislação da Europa, denominada pelos seus anexos, suas listas e todas as suas limitações também, e também a parte de legislação do FDA e como se encontra esta substância nos Estados Unidos. Nesse mesmo template, ainda temos também o nome comercial da matéria-prima, quando existir um fornecedor cadastrado para esta matéria-prima. No caso aqui, nós temos 2 fornecedores, dos quais a gente vai explorar um pouco mais adiante. Ainda como funcionalidade desta consulta, nós temos aqui um ícone onde nós podemos fazer um PDF dessas informações que podem ser compartilhadas com outras áreas da empresa ou com outros parceiros que desejam ter a informação do produto. Aqui a gente consegue ter uma visão bem clara de como existem diferenças, né, entre as normatizações de cada país. A gente vê aqui no Brasil a limitação de 10% para esse ingrediente, porém, na Europa a gente vê que a limitação já é diferente, né? E assim como nós temos aqui 6%. Esse template a gente consegue sempre mudar. Bom, basicamente, esta é a consulta do ingrediente, que o banco de dados ele vai te reportar para todos os ingredientes, tal como vocês queiram procurar. Uma outra forma de consulta, sem ser pela barra aqui principal, né, a gente tem aqui uma facilidade aqui de voltar a consultar, nós podemos fazer uma consulta, uma busca direta aqui na lateral do menu. Então, basta digitar ou o número de caso, ou o link name, ou a própria tradução, o nome em português, que a gente encontra aí diretamente a página do ingrediente da consulta, né? Todas as ocorrências onde tem água aqui vão ser inúmeras. Só para ilustrar, a gente tem aqui também na página inicial um vídeo explicativo mais longo de todas as funcionalidades, de tudo que a gente já conversou sobre o Index, e ele fica disponível sempre aqui para que possam ser tiradas dúvidas e que se conheça a ferramenta mais a fundo. A nossa segunda opção no menu aqui é a lista de fornecedores. Aqui nós temos cadastrados todos os fornecedores que nos forneceram o seu portfólio de matérias-primas para cadastro e consulta. Então, aqui a gente consegue ter uma visão mais geral dos fornecedores e acessar por fornecedor, né? Então, aqui nós temos as informações dos fornecedores, o endereço, o site e também todas as matérias-primas que são fornecidas por esta empresa, né? Com o seu nome comercial, ordenadas por seu nome comercial, nomenclatura link, o nome em português e o número de classe. Voltando aqui na consulta, a gente também a gente pode acessar esses fornecedores não só aqui pela página de fornecedores geral. Nós temos também a opção, como eu havia mostrado, na benzofenona. Vamos voltar na benzofenone. Estou escrevendo errado.
Pessoal, deixa eu... Ah, não, eu tô errado, estou cometendo um erro aqui, estou no fornecedores, aqui eu não vou achar bem o fenômeno, eu preciso voltar para ingredientes, tá? Ou ir na barra direto aqui e procurar aqui todas as ocorrências com uma parte do nome, né? Aqui eu já consigo buscar mais facilmente aqui a benzofenona. Então, aqui na lista de nomes comerciais, eu consigo encontrar o fornecedor e se a gente tem alguma informação adicional do ingrediente. Aqui, no caso, não, mas no caso a gente consegue acessar, que é da Look Chemical. A gente tem uma outra função, Mara, Bilu, alguém lembra de alguma que eu possa mostrar? Eu volto aqui para depois mostrar aquelas que têm o ingrediente cadastrado para a gente solicitar uma amostra, né? E assim a gente pode mandar um e-mail diretamente para o fornecedor, para que esse fornecedor nos disponibilize uma amostra. No caso aqui também não temos esse cadastro, mas a gente pode colocar aqui do Azine. Depois. André, do Azine. Do Azine, qual é o nome, Lu, por favor? Deixa eu me lembrar. Bom, a gente volta aqui depois. A gente mostra. Eu já vejo, já te digo. A gente pega um que seja mais específico. Bom, eu vou pular aqui a análise regulatória nesse momento, a gente vai voltar nela daqui a pouco. Eu gostaria de mostrar que aqui a gente também colocou todo o escopo da legislação, as listas de ingredientes, as principais listas, né? Então, aqui a gente consulta as listas onde existam ingredientes com limitações e que estão reportadas, né, espelhadas na consulta de cada ingrediente, mas aqui a gente consegue acessar a própria norma. Então, aqui a gente tem a lista de conservantes, a lista de filtros, corantes, restritiva, negativa, e assim por diante. Até a DCB, que a gente mantém aqui sempre atualizada, que é a nossa base para a primeira para a tradução, né? Então, quando a gente clica aqui no ícone da RDC, novamente uma nova aba vai se abrir e diretamente nós vamos ter aqui a norma para consulta, né? Às vezes é legal, eu sempre gosto de olhar na própria norma e ver todas as suas atribuições e limitações. E assim por diante nós podemos acessar cada uma delas. Temos também aqui todos os pareceres técnicos, né? Ordenado por ordem de publicação, para todas as limitações de usos de ingredientes, de finalidades, de palavras não permitidas, como termo manchas, e como outros inúmeros requerimentos que não estão normatizados por RDC. Alguns desses pareceres foram internalizados na RDC 752, agora de 2022, como na verdade, não foram internalizados, né? Alguns dizeres de rotulagem que existem nos pareceres foram internalizados na 752, como é o caso, por exemplo, do hipoalergênico. Mas aqui é onde está descrito no parecer a norma para um teste hipoalergênico, né? Para você poder chamar o produto de hipoalergênico. Então, mais uma vez, a gente... André. Pode falar, João. Para dar um exemplo prático de como funciona o parecer... Tá? Quando você botar lá para a tela, eu falo para você, para dar uma... Diga, esses são os pareceres. Então, aonde que está isso dentro dos ingredientes? Né? Vamos dar um exemplo. Tá, vamos dar um exemplo. Está no ingrediente, coloca aí, vamos pegar a vitamina C. Tá? Escreve aí retinol. Né? Tudo bem, eu vou retinol, colocar... escreve ascórbico. Ascórbico, escreve ascórbico aí. A gente já vai colocar retinil aqui, né? Tá bom. O retinol. O retinil palmitate, que é bem utilizado. Nós vamos ter a referência do parecer CATEC na legislação brasileira, onde quem está consultando o formulador ou a qualidade, o regulatório, terá que se reportar ao parecer na legislação aqui para consultar as demais limitações de um produto com vitamina C. E aí, então é importante frisar, viu, André, que para todos os ingredientes nós tivemos esse cuidado, né? Todo ingrediente que tem um parecer técnico, todas as moléculas, nós temos o cuidado de, em cada uma delas, embora não tenha uma restrição na Europa, não tenha uma restrição nos Estados Unidos, nós tivemos o cuidado de mencionar qual que é o parecer técnico para que o formulador ou a pessoa da área regulatória, ela fique atenta, né, quando tiver um ingrediente que não é regulado, mas que tem alguma
determinação específica aqui no Brasil que precisa ser seguida, até em termos de concentração, em termos de teste de segurança, em termos de teste de eficácia, ou até em termos de dizeres obrigatórios de rotulagem. Então, nós tivemos esse cuidado para colocar aí para vocês. Certo, João, obrigado pelo adendo, muito importante. Eu gostaria também de fazer uma outra observação que eu não havia feito, é que em todos os ingredientes dos fornecedores, quando as matérias-primas elas estão em mistura, isso também é citado no ingrediente, né? Então, a gente tem, por exemplo, o ácido glicólico, que é um alfa-hidroxiácido, está citado com o parceiro Catec de alfa-hidroxiácido, ele existe em misturas, né? Então, ele está presente também nestes compostos cadastrados, né? Então, se a gente clicar no composto da empresa, no nome comercial, né? A gente vai saber que essa matéria-prima, o QMDR-NMF, ele é composto de todas essas outras matérias-primas. Isso daqui não é o breakdown da matéria-prima. O breakdown da matéria-prima é confidencial e deve ser solicitado diretamente ao fabricante da mesma, que é só a informação de quando cadastramos essa matéria-prima, nos foi informado que ela é uma mistura. Então, esse também é um outro diferencial que poderá ser encontrado aqui no índice, né? André, posso pegar o gancho que você falou de matérias-primas? Se você for na Claro. Inovacos ou se na Razine, aí você vai ter aquela página mais completa dos materiais. Inovacos com 2 N's de navios. Yes. Obrigada. Certo, obrigado, Bindu. Olha só, a Inovacos, então, tem uma série de matérias-primas cadastradas, 15, no qual são misturas, né? Essa daqui é uma mistura, o 2W, temos presentes esses compostos nesta mistura. Nós temos aqui uma opção com o ícone de solicitar a amostra, né? Então, nesse caso, não é o da Inovacos, é o da Razine, né? A gente tem aqui um ícone que a gente pode apertar solicitando uma amostra. Eu não vou apertar o sim para que não seja gerado um e-mail para o fabricante desta matéria-prima solicitando que seja compartilhada uma amostra deste ingrediente. Mas isso também é possível aqui para as empresas de matéria-prima que habilitaram e nos autorizaram a colocar esta função. Caso contrário, é necessário entrar em contato direto com a empresa nos dados cadastrados nos fornecedores. E, na verdade, né, André, é só para quem é patrocinador, né? As empresas que patrocinam o Índice ABC, que tem a possibilidade de ter essa informação, tá? De você clicar e solicitar a amostra automática ou direto para eles. Tá? Tem que ser as empresas patrocinadoras que cadastrarem suas matérias-primas terão essa solicitação da amostra direta através desse ícone, né? que é bem rápido e direto a comunicação com a empresa. Nós temos um outro ícone de mais informações sobre a matéria-prima, que são informações que dependem dos fornecedores quererem compartilhar ou não, né, com o Linux ABC. Então, no caso dessa matéria-prima, a gente tem aqui outras informações interessantes sobre ela, sobre qual seria o conceito, qual seria a função da matéria-prima, uma brochura técnica explicativa sobre o ingrediente. Aqui abriria novamente um PDF com estas informações diretamente fornecidas por este fabricante. Temos aqui um vídeo demonstrativo também, para saber como trabalhar na bancada e diversas outras informações muito interessantes, que são muito direcionadas ao formulador neste caso. Eu acho que isso aqui é um diferencial que une, né, mais o desenvolvedor do produto com essa matéria-prima aí potencialmente elencada para a sua formulação. Bom, seguindo aqui na questão da legislação, do ícone da legislação, além dos pareceres, nós temos algumas notas técnicas que nós julgamos importantes, que sejam de conhecimento de todos na lida aí com os produtos cosméticos, né? Temos informações que nem sempre estão disponíveis a todos que trabalham com os produtos. Eu vou dar um exemplo desse tipo de produto para público infantil, né? A gente sabe que os aerossóis eles não são permitidos para produtos infantis, mas a gente tem aquela embalagem
que é o Bag on Veil, né, que é uma embalagem inovadora, que não tem propelente diretamente em contato com o produto, e que existe uma regra para poder usar e poder fazer produtos dessa maneira. Assim como outras tantas notas técnicas, inclusive a orientativa para a tradução dos ingredientes para o português. Bom, guias e manuais também são parte importante do nosso arcabouço legal da Anvisa. Eu costumo dizer que o guia de segurança da Anvisa para teste, ele é muito importante, porque muitas vezes as empresas não têm muita noção de que elas podem explorar de acordo com os testes que elas realizaram, né? Pô, eu quero escrever clinicamente testado no meu rótulo, mas é no guia que está dizendo que para ser clinicamente testado, você tem que ter um teste de aceitabilidade em uso, com 30 voluntários. Então, a gente tem as regras aqui para fácil acesso, consulta, guia de estabilidade e tudo mais. E também, por fim, a gente colocou um acesso direto à biblioteca temática da Anvisa, isso aqui é de domínio público divulgado pela Anvisa, né? É o arcabouço legal da área cosmética, isso aqui pode ser consultado no site da Anvisa, isso para todos, onde a gente tem aqui tudo que envolve a legislação cosmética e todas as regulamentações. Aí, para quem quiser explorar com mais calma, tem um acesso direto aqui do link, né? A gente sabe que o site da Anvisa tem melhorado muito, mas ainda é um emaranhado e, às vezes, as informações elas ficam um pouco escondidas, né? Então, a gente quis aqui facilitar o acesso às informações da própria Anvisa. Continuando nas legislações, a gente tem os anexos da Europa, da legislação europeia, atualizados de acordo com as publicações que ocorrem. Então, a gente vê aqui que teve até uma atualização 17/12, essa aqui já é a regulação atualizada, e todos os anexos das listas de ingredientes restritos, proibidos e demais, né, afins. Aqui, como exemplo, também vai abrir o PDF externo com toda a legislação que nós temos em relação aos produtos na Europa. Legislação FDA, a mesma coisa, nós temos aqui as listas de filtros, ativos permitidos para antitranspirante, anticaspa, antiacne. Essa aqui é uma área promissora, né, João? A gente sabe que nos Estados Unidos está passando por um momento de marco regulatório, onde alterações vão ocorrer, mas é tudo muito incipiente ainda, não temos grandes informações, mas provavelmente teremos um trabalho para atualizar todas essas listas e normatizações para quem quer exportar para os Estados Unidos. Em relação às funções, aqui é um resumo... Acho que é um comentário, né, André, importante, né? Toda e qualquer modificação que exista em qualquer legislação, seja no Brasil, seja na Europa, ou seja nos Estados Unidos, a gente faz quase que de modo instantâneo, né? A não ser quando tem uma mudança muito grande que demanda, né, tempo de trabalho, por exemplo, vai mudar agora a lista restritiva, né? Então, ela é um trabalho intenso muito grande, mas é que a gente faz quase que imediato a publicação da nova resolução. Então, para que todos fiquem cientes, né, o site do Índice ABC Online, ele é atualizado constantemente, se for o caso, quase que diariamente, à medida que qualquer alteração aconteça no Brasil, Europa ou nos Estados Unidos. Correto, João. Muito bem observado. Em relação, só para a gente terminar aqui a apresentação dos templates, a gente tem as funções, né? Uma sugestão de função, você pode encontrar ingredientes por funções aqui também, às vezes é algo que ajuda o formulador, que está buscando uma matéria-prima, uma alternativa para o seu produto, não reportou nenhuma, não reportaram algumas, então a gente tem aqui mais de... temos aqui 173 registros para absorventes, né, para uma matéria-prima que seja absorvente, e assim por diante. Aqui uma lista só de abreviaturas e termos, como se fosse um glossário, né, de algumas abreviaturas que poderíamos encontrar, como IDEA, MIPA, e também termos internacionais de abreviatura, né, só para deixar bem claro algumas dessas abreviações. E o ícone de Fale Conosco para o usuário que encontrar qualquer inconsistência, que tiver alguma sugestão, que quiser cadastrar fornecedor, que quiser fazer alguma observação ou se encontrar algum erro. Este canal é um canal direto para o associado do Index ABC
entrar em contato conosco, com o time do Index ABC. Basicamente, é isso. São muitas informações. Eu sempre falo isso, meu pai falava isso. Fala que é que nem um canivete suíço. A gente tem que usar. Eles têm muitas funcionalidades e, às vezes, tem funções escondidas que a gente tem lá, uma ferramenta no canivete que a gente não sabe para que serve aquilo, mas que ela tem uma funcionalidade e que, se usada adequadamente, será de grande valia, né, na velocidade da informação, da busca da informação, na visão macro de desenvolvimento de um produto. Vou dar um exemplo daqui a pouco disso. Então, eu gostaria só de fazer mais, para não ficar tão maçante, gostaria de fazer só mais uma explicação sobre uma ferramenta que temos aqui, que seria a análise regulatória de fórmulas, de ingredientes de fórmula. Aqui a gente pode simular um peticionamento, não é um peticionamento da Anvisa, né? Eu vi algumas perguntas aí, já depois a gente chega nelas. A gente aqui seria como para tirar um relatório de uma fórmula que você esteja estudando, você queira ter uma visão global dos ingredientes, se eles estão permitidos, se as concentrações que você usa são permitidas. Então, aqui a gente pode colocar o nome do produto, ele vai buscar na base de dados esse ingrediente, a gente pode adicionar as concentrações. Aqui eu estou fazendo via teclado, mas a gente tem os ícones para clicar. Então, eu vou colocar aqui a nossa benzofenone. Vou usar 3, vou colocar aqui a 50%, e assim por diante. Não vou peticionar para que não seja maçante. Vou colocar aqui, ou vocês podem também estudar essa fórmula de acordo com os arquivos de vocês. Aqui é uma fórmula fictícia, né? Então, eu tenho aqui um conservante que eu posso ir adicionando nas concentrações requeridas pela minha fórmula. Posso também colocar ingredientes alergênicos, corantes, e assim por diante. Então, eu vou colocar esse que é de meu interesse mostrar. E depois de peticionada essa fórmula, a gente não tem a limitação do 100%, mas aqui a gente também mostra qual vai ser Depois eu tenho a opção aqui do ícone de analisar essa fórmula, e eu tenho a opção aqui também de listar os ingredientes. Primeiro eu vou mostrar aqui a opção de analisar essa fórmula. Quando a gente insere uma fórmula, solicita sua análise, um template em PDF será gerado com o relatório dessa fórmula. Então, o ingrediente, o nome em português, o CAS, se houver, a função sugerida e a concentração que foi escolhida. E logo após, nós teremos a parte regulatória desse ingrediente. No caso da água, não temos nada. No caso da benzofenona, temos aqui as normas e requisitos elencados por Brasil, Europa, FDA. No caso, eu coloquei 50 aqui de propósito, para ver que a gente está fora, né? Estamos usando uma fórmula uma concentração acima do permitido. Então, não está de acordo. Não é algo... é uma orientação, é um orientativo para ajudar os formuladores e o regulatório para que não utilizem substâncias acima do permitido. Fenoxetanol, 2%? Não, a gente tem a limitação de 1% na lista de conservantes, né? Butilfenilmetilpropionol é um componente de fragrância. Normalmente a gente não peticiona isso como peso na fórmula, né? Não é uma matéria-prima adicionada ao produto na sua fórmula mestra, no ato da fabricação, mas é um ingrediente de fragrância que está listado na lista restritiva, lá dos 26 ingredientes alergênicos, que, se ultrapassarem o limite, devem ser declarados em rótulo. Aqui eu coloquei esse ingrediente para mostrar a diferença das legislações. Então, na Europa, esse ingrediente já foi revista, essa lista restritiva, ele está proibido, né? Lá na Europa, você já não pode mais usar em fragrância, assim, alergênicos de fragrância, essa substância. No Brasil, a gente ainda tem a permissão, mas por que eu falo da visão macro? Você está formulando um produto, você vai comprar uma fragrância que talvez dure aí no seu produto tantos anos, por que não já solicitar à casa de fragrâncias ou ao fornecedor dessa fragrância um ingrediente sem o butilfenilpropionol, né? No futuro, você vai evitar que você faça
toda uma troca. André, faz um favor para mim, André. Põe lá na Claro. benzofenona, que eu acho que essa análise ela é extremamente importante, que ela é estratégica para quem trabalha com desenvolvimento de produtos, né? Você tem aí numa única lâmina, você tem as 3 legislações do Brasil, da Europa e dos Estados Unidos, e você vê diferenças importantes entre elas, né? Vê o caso aí da benzofenona 3. No Brasil, permite uma concentração máxima de 10%, na Europa, agora é 6%, 2,2% e 0,5% para categorias, áreas diferentes de aplicação, e nos Estados Unidos, 6%. O que sinaliza isso para o formulador ou para a empresa? Olha, alguma coisa certamente vai acontecer com esses 10% numa próxima revisão da legislação do Mercosul. Quando nós fomos trabalhar na revisão dessa lista de filtros, como as referências do Mercosul elas são a Europa e os Estados Unidos, para a gente seguir as listas, certamente esses 10% vão ser reduzidos numa próxima revisão. Tá? Então, estrategicamente, se eu vou desenvolver um produto hoje, aqui no Brasil, tá? Eu quero utilizar a benzofenona 3, tá? Eu já vou olhar e falar, olha, eu não vou colocar 10%, porque amanhã isso aqui vai mudar, e todo aquele custo que eu tive para testar o produto, para essa segurança, para testar lá o fator de proteção solar que eu determinei, eu vou perder, vou ter que refazer, reformular e gastar dinheiro novamente com isso. Então, ele serve de uma forma muito estratégica para você evitar gastos desnecessários, sabendo que uma determinada matéria-prima tem uma tendência de ser mudada numa próxima revisão. Isso vale para todas as matérias-primas que são reguladas, tanto na Europa, quanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos. Tá? E quando a gente fala Brasil, a gente sempre fala que são normas harmonizadas no âmbito do Mercosul, que nem a Mara explicou no início dessa apresentação aqui. Ok? Muito bom, João, muito bom. É o mesmo caso do butilfenil, né? A gente tem aqui exato. O ingrediente, a gente podia falar do zinco imediatamente, né? Aqui, aquele ingrediente polêmico, né? Que provavelmente vai baixar a concentração aqui no Brasil. E tem outras, né, André? Você pega a benzofenona 4, por exemplo, né? Você vê que no Brasil permite 5, 10, na Europa 5 e nos Estados Unidos 10. Então, você vê que tem diferenças. Aí, olha, eu quero fazer uma fórmula que vai para o mundo inteiro. Qual que é a tua estratégia? Você vai usar 10 ou vai usar 5? Não, é só para o Brasil e para os Estados Unidos. Então, isso ajuda muito a área de PD, de desenvolvimento de produtos, né, a já ter uma visão clara do que é a legislação do Brasil, Mercosul, vamos dizer assim, a legislação da Europa e a legislação dos Estados Unidos. Todas elas estão aí, né? Digitou o ingrediente, já aparece, né, a legislação dos 3 países. Os mais de 35 mil ingredientes que nós temos cadastrados com as suas traduções para o português. Certo. Pegando esse gancho, João, das traduções, nessa própria análise regulatória da nossa fórmula fictícia, nós podemos, além de analisar a fórmula e criar um template já mostrado, a gente tem a outra opção de listar os ingredientes, né? Então, eu posso gerar a lista dos ingredientes, ele me dá um alerta que não está no percentual, né? Não está centesimal, mas ok, aqui a nossa ideia é só mostrar qualitativamente. Então, a gente pode escolher por ordem dos ingredientes da tela ou por ordem decrescente de porcentagem, né? Porque aqui a gente está pensando no nosso rótulo, né? No que a gente vai falar de composição de rótulo. Então, vamos escolher a ordem decrescente e ele vai me dar um novo relatório com uma lista desses ingredientes. Então, aqui a gente tem a lista Inc Name e aqui a gente tem a lista em português já traduzido conforme nosso banco de dados, né? E aqui é importante, se a gente tiver alergênicos das fragrâncias, provenientes de fragrâncias a serem declarados, eles vão ter que ser introduzidos manualmente, né, e calculados adequadamente para que sejam declarados na rotulagem. Então, aqui já adiantando a questão que está aí em voga da nomenclatura em português, aqui a gente tem uma ferramenta que nos ajuda a otimizar a colocação desses ingredientes na rotulagem, sabendo que a tradução ela não é ainda unificada, né? Cada um pode propor a tradução de acordo com as regras da RTC e da nota técnica. Então, a gente pode encontrar aí, variações em traduções pelo mercado. Tá? Então, inclusive,
Teremos amanhã uma de call que vai tratar desse assunto, numa proposta de alteração da resolução 646. Nós não sabemos ainda qual é o teor dessa alteração. Isso são cenas dos próximos capítulos. Bom, da minha parte, eu acho que é isso. Deu para ter uma noção aí de quais são as ferramentas. Alguém do time quer acrescentar alguma coisa, alguma funcionalidade que eu não mostrei, algo que ficou faltando, fiquem à vontade. André, digita só um ingrediente e mostra aquele quadrinho que a gente chama, apelidou de quadrinho da Mara, o pessoal vê que ele pode imprimir. Pega a benzofenona ou qualquer um deles. Eu mostrei esse, né? Mostrou? Vamos mostrar de novo. Já mostrou. Já mostrou. Então eu não prestei atenção aqui, acho que eu fugi da aula. Ai, João. Ixi, ele jogou um outro aqui, ó. Picolinato de zinco. É esse quadrinho aqui, né? Que seria como se fosse a extração desse template com as informações de INC, de tradução, de legislação Brasil, Europa, Estados Unidos, número de CAS e função. Esse aqui eu já tinha mostrado. Mais alguma coisa que a gente poderia mostrar? Acho que não, André. Acho que a gente pode abrir agora a câmera. Eu acho que isso assim, é para instigar o pessoal que trabalha. Quando você acessar, você vai ter muitas coisas para procurar, muitas formas de utilização. Para o meu uso pessoal, eu confesso que a minha primeira forma de consulta, gente, como para montar relatório, como para consultar, como está tudo na minha mão, né? Eu tenho a legislação, eu tenho o parecer, eu tenho, assim, para mim é algo que me ajuda muito no meu dia a dia de trabalho. Esse é o meu depoimento aqui como um usuário assíduo aqui do Index ABC. Eu acho que a Fabi agora, Fabi, você poderia entrar na Casa da Cosmetologia, que está tendo perguntas como fazer para comprar. Né? Mostra claro. o caminho lá da Casa da Cosmetologia, por favor. E eu estava até respondendo aqui que esse quadrinho aí era meu sonho de consumo se eu tivesse, né, na ativa ainda, encontrar toda essa informação num único quadrinho, hein, João? Fala a verdade, que delícia. É porque já elogiaram o comparativo aqui no chat, e aí eu falei, olha, isso realmente a gente criou isso com bastante carinho, porque era um desejo que a gente tinha também, e a gente tinha que fazer isso tudo em fichinhas, papeizinhos e assim por diante. Então, assim, é muito legal hoje a gente ter uma ferramenta que nos apresenta de uma forma bem explícita, né? Claro, e na verdade, né, Márcio, daí foi desenvolvido por quem trabalhou 40 anos na área regulatória, e quando a gente começou lá no século passado, nos anos 80, não tinha nada disso, né? Então era tudo buscado com muita dificuldade. E agora a gente fez a vida desse pessoal tão fácil que é até chato, viu? Então, eu queria reforçar que tem... deixa eu só contar, João, peraí. Que tem esse quadrinho, tem como o André mostrou na benzofenona, mas ele mostrou também na fórmula. Então, quando você digita percentuais, então se destaca mais ainda essa diferença da legislação que pode existir entre os mercados diferentes. Tem várias perguntas no chat que estavam se referindo à legislação de PCPC dos Estados Unidos ou permissões do PCPC, Europa, né? Então, acho que era importante ressaltar que não só tem a informação individual, geral para o ingrediente, e depois, se você digita as quantidades, vem a quantidade. Então, acho que isso é um diferencial também. O André foi muito bem, André, você mostrou super bem, com agilidade. E só completando a última coisa, tem uma pessoa que perguntou se tem uma instrução, uma orientação, mas a gente está sempre disponível, né, Fabi, para orientar os nossos usuários. É isso, eu agradeço. É quase intuitivo, né, vamos dizer assim. A partir do momento que você começa a usar, você acaba descobrindo, que o André falou, né, outras coisas, mas é bem intuitivo. É como se fosse o site, por exemplo, do PCPC lá dos Estados Unidos, né, ou do COSIC. Então, ele fica bem fácil, você vai navegando e vai aprendendo como que funciona. Mas qualquer dúvida, certamente o time está aqui para poder ajudar. Vamos lá, Fabi? Ótimo. E, bom, para fazer a assinatura, vocês podem entrar no próprio site da ABC,
No menu, lá em cima, no menu, vocês clicam Index ABC e vocês vão ser direcionados para esse site, tá ok? E aí é só clicar em assinatura, que ele te leva exatamente para o local onde você vai adquirir a assinatura. Então, hoje o valor da assinatura anual para associado ABC é R$ 538,80 à vista, e esse valor pode ser parcelado, e para não associado, R$ 1.077,60, tá? O pessoal comentou também, né, de que era um outro valor realmente, então para 2023 houve um reajuste nesse valor, tá bom? Mas mesmo assim, pelo volume de informação, pela facilidade com que essa ferramenta pode trazer, né, para o dia a dia das empresas, a gente considera que ainda é um valor pequeno, né? Para ser fácil uma conta, né, Fabi? Para ser associado da ABC, um sócio físico, você paga R$ 350, R$ 356, né? Se você soma 356 com 538, não chega a dar R$ 900, né? Sim. E você vai pagar a assinatura, se não for sócio, R$ 1.077. Se você ser sócio da ABC, você tem muito mais vantagem, todos os eventos da ABC, pagar 50%, nos congressos, nas feiras, nos cursos. Então, é muito mais vantajoso para quem quiser fazer assinatura, né, do Index e não for associado, se associar. Sim, exatamente. Então, é a questão de matemática e de dinheiro no bolso, né? Sai mais barato, né? É isso aí. Não, e lembrando que essa ferramenta também, ela é uma ferramenta que ela vai progredindo conforme as necessidades que a gente também vai recebendo. Então, conforme as pessoas, né, o André já deu milhares de dicas para a gente, assim como outras pessoas, e a gente vai progredindo. Nós estamos no 2.0, a gente quer 3.0 e assim por diante. Então, é uma ferramenta que ela é crescente e ela pode se tornar cada vez melhor por causa de vocês, usuários. Então, a necessidade de vocês vai ser a necessidade nossa depois para cumprir, né, com todo esse papel, porque é uma ferramenta com bastante, como que eu posso dizer, de grande utilidade para várias áreas, não é só para a área regulatória. Eu diria assim, quem não tem essa ferramenta está sofrendo à toa. Está perdendo quem tempo, não tem, vai deveria gastar ter. dinheiro desnecessário por desconhecer, né? Nós conseguimos juntar, né, o que ninguém tem hoje no mundo inteiro, não tem um site que contempla a legislação do país, da Europa, dos Estados Unidos, com tradução, aqui no caso para o português, né? E que mostra que é atualizado diariamente, vamos dizer assim. Como a gente comentou, né, Mara? Foi um sonho de consumo nosso que nós fizemos como se fosse para nós utilizarmos lá em 1980. Né? E que não nasceu assim, as primeiras reuniões, né, André? Ela estava bem mais simples, né? Aí a gente falou, não, mas isso aqui não vai ser atrativo, vamos puxar mais aqui, vamos puxar mais aqui, vamos puxar mais aqui. E acabamos, né, chegando nessa versão 2.0, já estamos pensando na 3.0 e algumas melhorias, né? Colocar, por exemplo, informações do Inmetro, né, Bilu? Você que é chefa do Inmetro aí, para a gente poder, né, que faz parte do processo de rotulagem, as informações do Inmetro, então, colocar essas informações, enfim, aprimorar um pouquinho mais, quem sabe. Mas para isso nós precisamos de assinatura, porque isso aqui tem custo, gente, não é de graça que a gente tem isso aqui. Tem 4 pessoas que trabalham gratuitamente aqui para isso, a única que é funcionária da ABC é a Fabi, nós somos voluntários e fazemos isso de bom grado, né? E é muito gostoso fazer esse trabalho, né? Mas manter um site atualizado, né, não é fácil, né? Nossas discussões, né, no começo, assim, não, é muito complicado, é muito trabalho, não tinha um motivo para fazer isso, né? Mas depois que veio a 432, fala, agora nós temos um motivo que vai justificar, né, todo esse trabalho, né? E é muito bom poder comunicar isso, né, Mara? Falar um pouquinho da experiência e falar principalmente desta ferramenta que é o Index ABC. Ela é uma ferramenta que ela não custa nada.
Para vocês terem uma ideia, para você acessar o site do PCPC nos Estados Unidos, são $1.250 por ano por assinatura, né? E você vai ter a mesma informação que tem lá, aqui no Índex ABC, porque todos os ingredientes que estão no PCPC, que estão no COSEG, estão no Índex ABC, com informações mais detalhadas, completas e organizadas para serem pesquisadas. Isso aí. Gente, eu ficou alguma acredito pergunta, que... Fabi? Então... Não, nós Responderam? respondemos todas. Respondemos todas. Então, eu acho que a gente cumpriu nosso papel de hoje, agradecendo bastante a todos, né, pela audiência, e incentivar a vocês a usar a ferramenta também e a participar da ABC. A gente só provoca mudanças quando a gente recebe as informações, quando a gente tem um grupo ativo de pessoas, e assim, é o conjunto, né, que faz a ABC, os associados. Então, assim, é muito interessante quando a gente recebe informações de vocês, a gente pode processar e a gente pode transformar isso em uma realidade. Então, a Casa da Cosmetologia, como a gente fala, é uma casa, ela está aberta a vocês. E a utilização desse site, vocês vão ficar malucos. Então, vão gostar muito e vão descobrir que ele realmente vai facilitar a vida de vocês. Então, agradecendo bastante André, João, Bilu, Fabi, Marcel, né? Eu gostei muito da participação de vocês também, e a gente pode estar aqui em outras oportunidades, vamos estar aqui em outras oportunidades, e estamos na ABC também para tirar todas as dúvidas de vocês, e o que vocês precisarem da gente, a gente está sempre à disposição. Tem uma pergunta interessante aqui, Mara, que apareceu aqui, né? O nome é Willisani, desculpe o nome, né? Mas ele aparece, sim, né? Resumindo a resposta, o cloreto de cetilmetilamônio, tá? Ele está listado tanto como corante, como conservante, como quaternário de amônio na lista restritiva. Então, dependendo de como você vai usar esse ingrediente, você tem que ver qual das concentrações e qual legislação que você vai seguir, tá? Então, quando você entrar no Índice ABC e colocar esse ingrediente, você vai ver lá que vão ter as duas referências regulatórias, tanto da lista de conservantes, no nosso caso, como na lista restritiva, e mesmo na Europa, na lista de conservantes da Europa, e na lista que eles não chamam de restritiva, mas que a gente apelidou de restritiva, que é aquelas dos ingredientes que podem conter concentrações limitadas, né? Então, você vai encontrar, sim, as duas informações. Para todo ingrediente, né, que tem duas ou mais referências de legislações, né, normalmente isso acontece com conservante e com restrição, lista restritiva. Às vezes, algum protetor solar também tem uma outra função em outra lista que é regulada, mas, via de regra, o que está na lista restritiva e que tem outra função, que está em outra lista, você vai ter essa informação muito clara dentro da legislação. A mesma coisa para a Europa. João, é pertinente que, nesse caso, ela tem que consultar também a legislação, né? Esse ingrediente é um ingrediente que está na lista restritiva com um asterisco. Claro. Então, o que significa esse asterisco? Isso. Né? Então, tem lá elencado na norma, você pode usar com outras finalidades e outras concentrações, desde que cientificamente provado, né? Tem que E a mesma coisa da Europa também. Se o ingrediente ele faz parte de 2 anexos, os 2 anexos são mencionados e o seu número de ordem também está lá mencionado. Principalmente esses quaternários de amônio, todos eles que têm uma função... As monoalcalonamidas, dialcalonamidas, né? Todos eles, isso todas mesmo. Estão lá mencionadas. Isso é importante, né? Que nós pegamos, o fato de ter construído essa lista, e, né, de participar de Mercosul, de conhecer essas listas desde o início, né? Praticamente nós
estamos envolvidas em todas essas atualizações do Mercosul, facilitou para a gente esse conhecimento de poder montar a estrutura do índice ABC de forma que, quando o usuário clica numa matéria-prima, ele vai ter 100% da informação regulatória, seja em qual legislação, né, ou qual lista ela pertencer. Então, isso foi um trabalho assim que só quem conhece, quem usa, que nem uma colega aí manifestou que ela usa e que está salvando a vida dela e facilitando demais a vida dela, né, vai entender, né? Tem que usar. À medida que você usa, você nunca mais vai deixar de ter seu computador aberto para poder fazer as consultas dentro do Index. Isso aí. Gente, alguma pergunta a mais? Nenhuma. Pati, um beijão para você, Pati. A Pati está aqui com a gente. Estou vendo aqui a Pati. Um beijo, beijo Ela e as especial. filhotas dela lá no Facebook. É, Estão quase maior que a Pati, mas também não é muita vantagem nesse maior. João, então tá, né, João? João, chega. Obrigada, gente, por tudo. Gente, obrigado, Estamos pessoal. à disposição, e a Fabi, lá na Casa da Cosmetologia, também está sempre a postos, né? Obrigada, André, foi ótimo. Tchau, gente. Tchau para Boa todos. tarde a Tchau, pessoal. todos. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, Obrigada. pessoal. Tchau. Tchau.